tudo. Não tem nada mais que precisemos. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós vamos continuar o nosso estudo. E eu me sinto assim muito feliz porque cada dia que eu estudo um pouco mais da palavra de Deus, o Senhor acrescenta no meu coração uma fé, uma certeza, uma esperança. Sabe, o quanto é importante a gente poder estar estudando a palavra de Deus. E eu fico feliz que o Senhor está nos dando essa oportunidade. E no encontro passado, nós estávamos falando sobre o reinado de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Pode falar alto. Isso, e era o rei do reino norte. Em cima é norte, embaixo é sul. E nós falamos sobre o reino de Jeroboão, das dificuldades que eles estavam enfrentando. Coloca o slide 36 para mim. E dentro do reinado de Jeroboão, nós vamos agora falar sobre a condenação do altar de Jeroboão. Lembra que Jeroboão criou uma falsa religião para impedir que o povo de Israel fosse até Judá? Então, ele criou um sistema de religião falso para reter o povo para si. E nós vamos agora abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Primeiro Reis 13. Aleluia. O primeiro versículo diz assim: e eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus, diga, um homem de Deus. Um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. A expressão um homem de Deus é um padrão frequentemente usado aqui no livro de Reis. Porque o livro de Reis procura introduzir a figura dos profetas. Havia profetas, mas até então eles não estavam tão presentes na história. Então, um homem de Deus, quer dizer, um profeta, chegou até o rei para falar a palavra de Deus. A evidência da misericórdia de Deus, a evidência da paciência de Deus com aquele povo, era que Deus levantava sempre alguém para advertir o povo. E aquele era mais um aviso. Então, olha só, às vezes chega alguém com uma palavra de advertência para você. Fica chateado, não, fica feliz. Porque o Senhor está preocupado com você e está liberando a sua misericórdia para alcançar a sua vida, para chamar a sua atenção. E sempre que um momento de castigo, de juízo está por chegar, o Senhor precede esse momento de graça e misericórdia. Inclusive, a própria repreensão, ela pode ser entendida como a misericórdia de Deus, de que o Senhor não nos esqueceu. Vamos ler dos versículos 2 até o versículo 10 para ver a palavra que o homem de Deus liberou. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá,
e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer para si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dança. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Movido pelo Espírito de Deus, o homem de Deus foi a Betel, anunciou a condenação divina sobre a nova religião que Jeroboão inventou, sobre o altar que era proibido e sobre os sacrifícios que ele realizava ali. Essa era a mensagem do Senhor. E a gente vê no versículo 2 que clamou contra o altar com a palavra do Senhor. Ele estava dizendo, ele bradou contra o altar, movido pela palavra do Senhor. O poder do Senhor se manifestou e o altar foi destruído. E quando o altar foi destruído, o rei tentou pegar no altar. E o que aconteceu? O seu braço se paralisou, se secou o braço. E ali também, por causa da oração do homem de Deus, o Senhor já ministrou a cura. Você quer oração? Quer que alguma coisa mude na sua vida? Procure o homem de Deus. Procure uma mulher de Deus. Ele está pronto para orar por você e vai se manifestar o poder de Deus na sua vida. E aí na profecia fala de Josias, da casa de Davi, que ele iria destruir o altar e seus sacerdotes. Isso vai acontecer 300 anos depois. Então, irmãos, nem sempre a palavra que o Senhor dá para você vai acontecer amanhã, mas fica firme, porque o Senhor, quando fala, Ele cumpre. Aleluia! Não pode sair da palavra que Deus lhe deu. Aí foi feito um convite àquele homem, o rei fez um convite: vamos na minha casa, vou te dar um presente. E o profeta se recusou porque ele estava debaixo de obediência à palavra do Senhor. E o Senhor Deus disse que não era para ele comer nada, muito menos ganhar presente. Irmãos, a gente não precisa de presente quando está fazendo a obra de Deus. A gente faz por obediência ao Senhor. Amém? Além do mais, a distância entre Betel e a cidade de Jerusalém era uma distância curta. E o Senhor disse, não coma, porque o Senhor sabia que o profeta poderia aguentar aquele período de jejum sem comer. O Senhor não nos pede sacrifício que trará prejuízo a nós. Quando o Senhor te chamar para um propósito, faça. Ah, mas eu não vou aguentar. Faça, porque o Senhor sabe que você consegue. Quando o Senhor te chamar para uma tarefa, cumpra. Ah, mas é difícil demais para mim. Não, cumpra, porque o Senhor sabe que você pode. O Senhor não vai te pedir nada que você não possa. Olha a distância aqui, 37. Você já conhece esse mapa? Mapa do Reino Norte, Reino do Norte e o Reino do Sul. Aqui está Jerusalém e aqui está Betel. Então, a distância que o profeta iria percorrer era uma distância muito curta.
Ele poderia ficar sem se alimentar naquele período. E a ordem de Deus era uma indicação da impureza ritual do Reino Norte, da religião apóstata de Jeroboão, e que Deus precisava mudar aquela situação. Aí, leia comigo o versículo 18, desse capítulo 13. E ele está falando de um profeta velho, diga profeta velho. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Esse profeta que foi levado até Jeroboão recebeu uma palavra direta do Senhor: não coma e não beba. E aí surgiu um profeta velho, um profeta que já não exercia sua função, e soube desse profeta que foi falar com o rei. E ele preparou o seu cavalo, o seu jumento, e foi para encontrar com um profeta que estava levando uma mensagem nova, uma mensagem de Deus. E ele queria se encontrar com esse profeta, porque ele já tinha tido uma vida anterior, que era útil à obra do Senhor, que falava a palavra do Senhor. E chegou até aquele profeta e ele disse: não posso comer, não posso beber, o Senhor me mandou assim. E ele chegou com uma palavra nova: não, mas o Senhor disse que você agora pode ir comigo e pode comer e beber, que tudo vai dar certo. Ou a gente confia na palavra de Deus, ou confia na palavra de qualquer profeta velho que chega para a gente para falar o contrário do que Deus falou. E tem gente que procura profeta velho. Tem profeta velho que procura gente, mas tem gente que procura profeta velho. Fica correndo de um lado para o outro. E busca a irmã Maria, e busca o irmão Sebastião, para o irmão Sebastião liberar uma palavra de profecia. Irmão, tem profecia nessa casa, e essa é a maior profecia de todas. Se agarre à palavra de Deus. Aleluia! Ela se renova todo dia. Eu acompanhei a história com uma amiga minha, pastora, que na igreja dela, depois ela descobriu que certa pessoa, se dizendo profeta, seduziu alguns rapazes para ter relações sexuais, provando biblicamente que aquilo era possível. E aí usou o nome de profetisa. Tudo que a gente recebe de palavra, seja de quem for, precisa estar de acordo com esta palavra. E se não estiver, não receba. E quando a gente recebe a orientação para julgar a profecia. Não julgue ninguém, porque com a mesma medida que medirem, sereis medidos. Mas julgue a palavra. Use a palavra de Deus como padrão para toda e qualquer profecia. Vamos ler agora os versículos 33 e 34. Continua no capítulo 13. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. Deixa eu dar uma pausa aqui, depois eu volto a ler. E o que aconteceu com o profeta que foi comer na casa do profeta velho? Né? Morreu. Porque saiu de debaixo da palavra de Deus. E aí você lê na história para ver como ele morreu. Foi muito interessante. Mas não vou dizer para você como foi, não. Vai ler a Bíblia, crente. Agora vamos voltar, versículo 33 e 34. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdote dos lugares altos.
A quem queria, lhe enchia a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi por causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Os levitas, eles tinham a garantia do sustento deles pelo dízimo. E eles eram totalmente dedicados à palavra de Deus. Então, eles não se envolviam com a agricultura, com outro tipo de trabalho. Era única e exclusivamente dedicado ao trabalho do Senhor. Agora, os levitas do Reino do Norte, que Jeroboão elegeu, colocou como sacerdotes e levitas, eles eram sustentados pelo rei. E quando precisavam de algumas outras coisas, eles faziam trabalhos seculares. E aí, precisando agradar o rei, para receber favores do rei, eles acabavam se tornando politiqueiros, assumiam partidarismo, conhece alguém assim? E aí, eles facilmente se corrompiam. Quando a gente se dedica para o trabalho do Senhor, irmãos, a gente precisa cuidar da nossa vida para a gente não se envolver com coisas que vão nos tirar do centro da vontade de Deus. Não estou dizendo para você parar de trabalhar, porque não é possível. Hoje nós precisamos trabalhar, ia ser uma bênção, né? Se a gente pudesse ficar na igreja o dia inteiro, só não sei o que você ia comer, porque eu não ia fazer comida para você. Mas tudo bem, cada coisa de uma vez, né? Mas hoje isso não é possível. Mas quando a gente está cumprindo a palavra do Senhor, nós precisamos estar sempre atentos. Por quê? Porque nós não queremos agradar ninguém. Nós não devemos fazer as coisas porque alguém espera que a gente faça. Nós precisamos agradar o Senhor, fazer o que o Senhor quer que a gente faça. E por isso somos instruídos por homens e mulheres de Deus. Por isso precisamos avaliar quem é que está nos trazendo para o serviço do Senhor. E aí, Jeroboão, com essa atitude, aumentou em muito o número de sacerdotes proibidos, e aumentou em muito o número dos lugares onde eram oferecidos sacrifícios, que na Bíblia chama de lugares altos, que eram oferecidos sacrifícios e feitas as ofertas ao Senhor. E por causa da desobediência de Jeroboão, a verdadeira religião foi em queda no Reino do Norte. E aí entra o item 2. O profeta Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Irmão, nossa casa precisa estar debaixo de obediência à palavra de Deus. E esse mês de maio é o mês da família. É o mês que nós estamos trabalhando espiritualmente em favor da nossa casa. É o mês que nós precisamos nos dedicar um pouco mais para interceder pela nossa família, por cada membro da nossa família, de orar pela libertação nossa e de nossa casa. Ah, mas eu sou crente, mas todo crente precisa de libertação. Todo dia recebemos setas vindas do inferno na nossa direção. E se não buscarmos a libertação do Senhor, Satanás entra na nossa casa e faz ninho na nossa casa com esses espíritos domésticos que querem acabar com a nossa família. Então, nós precisamos lutar para quê? Para que a verdadeira adoração ao Senhor não se retire da nossa casa. E aí, para isso, nem sempre vamos tomar atitudes agradáveis. Mas vamos tomar atitudes certas. Vamos parar para orar, vamos parar para aclamar ao Senhor, mas não é aquela oração na hora da comida, né? Papai do céu, muito obrigado pelo nosso papá. Amém.
Não é isso não, irmãos. Precisamos tirar um tempo com a nossa família. No início é esquisito. Vamos orar. Nunca orou junto. Vamos orar. Ora você. Eu não. Ora você primeiro. Não, então agora você ora por isso. Não, no início vai ficar estranho, irmão, mas depois acostuma. Porque tudo que é bom, que vem de Deus, a gente acostuma, a gente quer mais, a gente busca mais. Então é a hora de orar pela sua casa, para que a adoração verdadeira permaneça nela. Vamos ler 1 Reis 14, os 2 primeiros versículos. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Lembra de Aías? Que Aías falou para Jeroboão que o Senhor iria rasgar a nação, iria dar a ele 10 tribos. Então, Jeroboão, na hora que o filho ficou doente, na hora que a situação apertou, ele lembrou do profeta e correu para pedir ajuda. A gente não precisa esperar as coisas apertarem, não. A gente corre para o profeta toda hora que precisa de ajuda. Vem para o altar toda hora que precisa de ajuda. Já falei aqui, né? Que tem gente que fica falando, toda hora está lá na frente. Vem mesmo, irmão, toda hora. Vem para o altar toda hora. É melhor estar no altar do que estar lá do lado de fora chorando. E aí ele manda a esposa dele disfarçada, com um presente qualquer que uma pessoa comum poderia levar. E aí, Aías já sabia que Jeroboão ia fazer isso, e aquela atitude estava mostrando que Aías não estaria contente com Jeroboão. Vamos ler o versículo 7, do 7 até o 20. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor. Isso aí é o profeta mandando dizer a Jeroboão. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: visto que te levantei do meio do povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das suas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, e entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá a Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira, e entregará a Israel
por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirsa. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram. E todo Israel o pranteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Triste o fim de um reino, por causa da atitude de seu líder. Quando você for chamado pelo Senhor para liderar, em qualquer área da casa do Senhor, em qualquer área da sua vida secular, em qualquer lugar, na sua casa, se você é a coluna da sua casa, faça isso pedindo graça e sabedoria. Faça isso pedindo discernimento da palavra de Deus. Porque se você estiver agindo de qualquer forma, a situação, o resultado das suas atitudes poderá ser triste. Você poderá perder a sua casa, perder os seus queridos, ter a sua família desviada do caminho do Senhor. Mas graças a Deus, que nesse mês o Senhor vai reverter histórias de família nesse lugar. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que o Senhor já está trabalhando. E que tem coisas que Deus vai fazer que são tremendas nesse lugar. E o Senhor está colocando uma palavra no meu coração, porque domingo é Santa Ceia, e eu vou estar pregando à noite. E o Senhor está colocando uma palavra no meu coração, e eu conversei com o Senhor e falei assim, mas essa palavra não é uma palavra legal para o mês da família. É sobre família, mas não é muito legal. O mês da família é, sua família, né? Mas eu tentei mudar, mas não deu certo não, irmãos. Porque o Senhor, Ele quer trazer a obra completa da nossa família. E se esse pequeno detalhe que o Senhor falou comigo para trazer para você no domingo, for um detalhe que será o ponto para completar a obra na sua casa, que você esteja orando para que o Senhor possa me dar a graça de trazer essa palavra para a igreja do Senhor. Bem, Jeroboão, falamos sobre Jeroboão no Reino Norte, e agora, no item C, vamos falar do final do reinado de Roboão. Leia comigo os versículos 21 e 22. Capítulo 14. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Bem, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 11, vai ter toda a história de Roboão. É só você dar uma leitura, vai até o capítulo 11 e o capítulo 12 de 2 Crônicas. Fala das cidades que Roboão construiu, fala dos sacerdotes, fala que Jerusalém foi poupada por causa do arrependimento do rei e do príncipe, porque antes de Israel ser rasgado, ser dividido, o centro da adoração foi colocado em Jerusalém. E isso não mudou. Mas em todo o reino, as festas, outros rituais, eles eram ministrados pelos sacerdotes e levitas, que estavam espalhados
por todo o reino. E eles encorajavam as pessoas à adoração, encorajavam as pessoas a seguirem as leis. Então, sacerdotes e levitas da casa do Senhor, também está sobre vocês a responsabilidade de ensinar o povo. E se ensina como? Com as canções, com as ministrações, conduz o povo até o trono da graça. Então, cada um de nós tem a sua tarefa, mas todos eles estavam ali prontos para ajudar o povo de Israel a permanecer firme no caminho do Senhor. E por um tempo, isso aconteceu. Por um tempo, a nação de Judá, ela esteve debaixo da autoridade do Senhor, temendo ao Senhor, com integridade espiritual. Durante os 3 primeiros anos do governo de Roboão, todos obedeciam ao Senhor, inclusive o rei. E por causa disso, a nação prosperou. Obedeça a Deus e haverá prosperidade na sua vida. Diz amém, irmão. Concorda com isso? Liga e leva. Mas quando Roboão atingiu o ápice da popularidade, atingiu o ápice do poder, ele abandonou o Senhor. A consequência foi a destruição. E eu falei para vocês que ia dizer o fim de Judá. E Judá foi conquistada pelo Egito. Tem uma pedra no Egito, slide 38, uma pedra no Egito que conta essa história. Fala da invasão do Egito com o exército de Sisaque, e que o Egito entrou para chegar até o Reino Norte e passou pelo reino de Judá, porque tem que passar por Judá antes de chegar a Israel, e ele trouxe grande destruição. Está vendo? Aqui é uma ampliação dessa história gravada numa grande parede que conta toda essa história da invasão do Egito. O Egito não era aquele poderio mundial de muito tempo atrás. Então, o rei decidiu aumentar a sua glória, devolver a glória ao Egito. E o que ele pensou? Quem é a grande nação? É Israel, é Judá. Então, vamos lá e vamos conquistar Judá. No slide 39, mostra aqui o caminho que ele fez. Ele vindo aqui do Egito, olha, deixa eu sair da sua frente. Ele vindo aqui do Egito, ele entrou em Negev, que é o deserto, acabou minha pilha, que é o deserto, subiu depois, olha, por Judá, ali no Reino Norte, em Israel, ele fez uma grande confusão e depois saiu dessa terra, deixando muitas cidades importantes destruídas. Leia comigo 2 Crônicas, capítulo 12. Depois que Sisaque entrou em Israel, entrou em Judá, esses homens reagiram, versículos 2 Crônicas 12, de 6 a 8. Então, se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. O Senhor, porque eles se humilharam, porque eles oraram, o Senhor amenizou o julgamento, mas todo pecado tem consequência. Fala para o seu irmão, todo pecado tem consequência. Porém, o Senhor amenizou
o julgamento sobre eles por causa da humilhação, porque reconheceram a justiça divina. Nunca é tarde para se arrepender. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Fala para o seu irmão, nunca é tarde para se arrepender. Fala para outro mais adiante, nunca é tarde para se arrepender. Quando a gente se arrepende e clama, Deus ouve e responde. Aleluia! Você não precisa lutar sozinho contra Deus. Confesse, se arrepende, se humilhe. E chegue diante do Senhor e Ele vai estender as suas mãos sobre você. Eu vou passar para você um vídeo. Ele tem 17 minutos. Eu não sei nem se vocês conseguem jogar isso na live direto. Esse vídeo vai ser visto por aqui. Ainda não, né? Estamos chegando lá. Esse vídeo vai trazer a história de um modo muito interessante e com alguns detalhes que a gente nem pode abordar aqui, sobre o rei Reboão, que era o rei do reino sul, Judá, o rei Jeroboão, que é o rei do reino norte, Israel, e o reino dividido, o reino fragmentado. Nós vamos ver esse vídeo para fixar tudo que falamos aqui, porque a partir do próximo encontro nós vamos falar sobre a casa de Davi e esse reinado. Vou sair daqui da frente para ficar fácil para você assistindo esse vídeo. Pode apagar as luzes? Hoje vou contar a verdadeira história do rei Roboão e de Salomão, o rei mais sábio e rico de Israel, e de Naamá, uma amonita. Seu nome significa aquele que amplia o povo, e sucedeu ao trono de Judá após a morte de seu pai, de acordo com o primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 43. Roboão tinha 41 anos quando assumiu o trono e reinou por 17 anos, com Jerusalém como sua capital, a cidade escolhida por Deus dentre todas as tribos de Israel. Ele é da linhagem de Jesus Cristo. Mas afinal, Roboão foi importante para o reino de Deus? Será que ele conseguiu superar a sabedoria de seu pai, Salomão? Amou ele a Deus mais do que seu avô, Davi? Quais foram as consequências de suas decisões para Israel? E quem foi Jeroboão? Quais eram os significados da profecia dos 12 pedaços de pano? O que aconteceu com Israel após a divisão em 2 reinos? E o que podemos aprender com essa incrível história? Assista a esse vídeo até o final, pois vou te contar tudo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique agora no botão inscrever-se e venha acompanhar todas as histórias da Bíblia. Toda semana trarei uma história nova de forma simples e curta para abençoar sua vida. Então vamos começar. Ao iniciar seu reinado, Roboão se deparou com o desafio do retorno de Jeroboão do Egito. Antes do falecimento de Salomão, Jeroboão, filho de Nebate e servo de Salomão, havia se rebelado contra seu reinado. A discórdia surgiu quando Salomão começou a fortificar certas partes de Jerusalém, incluindo a construção de Milo e o reforço das defesas da cidade de Davi. Ele impôs trabalhos forçados a várias tribos de Israel, já que a construção de grandes projetos como o templo e outros edifícios em Jerusalém demandava uma grande quantidade de mão de obra e recursos. Jeroboão foi designado por Salomão para supervisionar o trabalho forçado da casa de José, que essencialmente incluía as tribos de Efraim e Manassés. No entanto, essa imposição de trabalho forçado e a carga tributária necessária para financiar as grandiosas construções de Salomão não foram bem recebidas pelo povo, resultando em um crescente sentimento de descontentamento. Foi nesse contexto que o profeta Aías, também chamado de Aías de Siló, teve um encontro notável com Jeroboão. A história é relatada em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29. Aías rasgou uma roupa nova em 12 pedaços e disse a Jeroboão que isso representava que Deus estava rasgando o reino das mãos de Salomão e dando a Jeroboão 10 tribos. No entanto, a profecia também alertou Jeroboão que se ele obedecesse os mandamentos de Deus e andasse em seus caminhos, sua dinastia seria estabelecida. Caso contrário, sua linhagem seria destruída. Essa profecia também foi uma reprimenda de Deus contra Salomão e sua linhagem por se desviarem do Senhor. Porém, em cumprimento à promessa feita a Davi, uma tribo seria preservada para sua descendência. Ao receber a profecia, Salomão, percebendo o perigo, tentou matar Jeroboão,
que então fugiu para o Egito em busca de refúgio. Lá, ele encontrou abrigo sob a proteção do rei Sisaque, permanecendo lá até o falecimento de Salomão. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão dirigiu-se a Siquém, onde os israelitas haviam se reunido para coroá-lo. No entanto, a chegada de Jeroboão do Egito alterou o curso dos eventos. Tanto Jeroboão quanto a Assembleia de Israel solicitaram a Roboão que aliviasse o fardo pesado que Salomão impusera, referindo-se ao trabalho forçado e os impostos destinados a financiar as construções em Judá. Depois de consultar os anciãos e os jovens, Roboão optou pelo conselho dos mais jovens, decidindo impor ainda mais encargos sobre o povo. Essa escolha equivocada desencadeou a revolta das 10 tribos de Israel contra a casa de Davi. Sob um céu carregado, Roboão enfrentou uma decisão fatídica. Enviou Adonirão, o temido chefe do trabalho forçado, para o coração de Israel. No entanto, o povo, impregnado de revolta, reagiu vigorosamente. Pedras foram atiradas e Adonirão encontrou um destino cruel. Percebendo o perigo iminente, Roboão fugiu desesperadamente em busca de segurança em Jerusalém. A revolta se inflamou como uma chama, rapidamente espalhando a notícia de que Jeroboão havia retornado. Israel prontamente o aclamou como rei. No meio desse turbilhão, porém, a tribo de Judá permaneceu firmemente leal à linhagem de Davi. No meio do tumulto e agitação em Jerusalém, Roboão tomou uma decisão audaciosa. Ele reuniu um exército imponente, composto por 180.000 guerreiros destemidos das tribos de Judá e Benjamim. Seu objetivo era claro: enfrentar Israel em batalha e retomar o reino que ele acreditava ser seu por direito. Entretanto, quando o som das espadas e armaduras enchiam o ar e os planos de guerra estavam sendo traçados, uma voz divina interrompeu os preparativos. A palavra de Deus veio a Semaías, um honrado profeta de Deus. Ele proclamou com uma gravidade imponente: diga a Roboão e às tribos de Judá e Benjamim: assim diz o Senhor, não levantem suas armas contra seus próprios irmãos. Retornem a seus lares, pois esta situação foi orquestrada por minha mão. Diante de tal mensagem divina, o ímpeto de batalha dos guerreiros enfraqueceu. Sentindo o peso da ordem de Deus, eles abandonaram seus postos de combate e, com humildade e reverência, obedeceram à palavra do Senhor, retornando às suas casas, assim como havia sido ordenado pelo soberano e único Deus. Na virada daquela época, um tremor político abalou as fundações do outrora unido reino de Israel. Como um cristal atingido por um martelo, ele se partiu em dois. Ao sul, Judá, sob o governo de Roboão, e ao norte, Israel, onde Jeroboão tomou o poder. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, formando o reino do sul, a dinastia de Judá. Em meio a essa divisão, o majestoso templo de Jerusalém, um monumento sagrado, permaneceu sob a autoridade da casa de Davi. Isso gerou uma crescente inquietação no coração de Jeroboão, que governava o reino do norte. Ele se questionava, em sua mente repleta de temores: se o povo for até Jerusalém para adorar no templo do Senhor, localizado sob o domínio de Roboão, o que os impedirá de retornar à governança de Judá? Será que eles voltarão à proteção da dinastia de Davi? E se assim fizerem, minha posição será relegada ao esquecimento, ou pior, à morte. No meio dos sussurros dos conselheiros e do som do ouro sendo moldado, o rei Jeroboão tomou uma decisão terrível, uma que ressoaria ao longo das eras como a pior decisão de um rei nesta terra. Com um gesto audacioso, ele apresentou ao povo 2 bezerros reluzentes de ouro, proclamando com uma voz firme e penetrante: não é mais necessário ir até Jerusalém. Estes, ó Israel, são os deuses que vos libertaram das garras do Egito. Um dos bezerros foi estrategicamente colocado em Betel, enquanto o outro encontrou sua morada em Dan. Essa decisão mergulhou o povo em um pecado profundo e detestável. Dan se tornou um local de peregrinação, onde os israelitas se prostravam diante da imagem esculpida do bezerro. Mas Jeroboão não se deteve por aí. Ele ergueu altares que desafiavam as tradições judaicas, nomeando sacerdotes que não pertenciam à linhagem levítica. Ele instituiu sua própria festa no 15º dia do 8º mês, ecoando a celebração que ocorria em Judá. Em Betel, ele realizava oferendas a bezerros, cercado por sacerdotes que serviam nos altares que ele próprio havia estabelecido. A pedido de Deus, um profeta emergiu de Judá, encontrando-se com Jeroboão enquanto este queimava incenso em Betel. Com veemência, ele profetizou: eis a palavra do Senhor, um descendente de Davi chamado Josias surgirá.
ele matará sacerdotes idólatras sobre este altar, e ossos humanos aqui queimarão. Então, como prova, declarou: o altar rachará, e suas cinzas se dispersarão. Ao ouvir tal condenação, Jeroboão, enfurecido, ordenou que o profeta fosse capturado. No entanto, quando ele estendeu seu braço em fúria, este paralisou-se, e como predito, o altar rachou e suas cinzas se espalharam. Desesperado com seu braço paralisado, o rei suplicou ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor em meu favor, para que seja curado. E após a intercessão, o braço de Jeroboão foi restaurado. No entanto, seu coração não se voltou para o Senhor. Ele persistiu em nomear sacerdotes para seus altares idólatras, selando assim o destino sombrio de sua linhagem. O filho de Jeroboão adoeceu, e sua esposa buscou Aías, o profeta de Siló, aquele que uma vez havia previsto o reinado de Jeroboão. No entanto, Aías já estava aguardando por ela, com uma profecia divina contra o monarca. Ele proclamou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a Jeroboão: eu o levantei do meio do povo e o designei como líder de Israel. No entanto, você se desviou, ao contrário do fiel Davi, construindo ídolos e desafiando a minha autoridade. Sua casa enfrentará a minha ira. Varrerei sua linhagem como alguém varre o esterco, e aqueles de sua família que perecerem serão devorados por cães nas cidades e por aves nos campos. Assim declara o Senhor: um novo rei surgirá em Israel, selando o destino de Jeroboão. Israel sofrerá as consequências de suas ações, sendo desalojado de sua terra prometida e disperso para além do Eufrates, devido à sua rebeldia. Jeroboão reinou por 22 anos, porém seu governo ficou marcado pela idolatria e desobediência a Deus. Deus havia declarado que a casa de Jeroboão seria destruída, e essa profecia se concretizou quando seu filho, Nadab, foi assassinado por Baasa, que então ascendeu ao trono e exterminou toda a família de Jeroboão. Infelizmente, o legado de Jeroboão foi predominantemente negativo. Muitos dos reis que o sucederam no Reino do Norte seguiram os caminhos de Jeroboão e perpetuaram a idolatria que ele havia iniciado. Essa apostasia foi uma das principais razões pelas quais Israel enfrentou julgamento e, eventualmente, foi destruído pelas mãos dos assírios. A história de Jeroboão é uma lição sobre as consequências da desobediência e apostasia. Embora ele tenha tido a oportunidade de liderar Israel de maneira fiel a Deus, optou por introduzir e apoiar a idolatria, o que resultou em sua própria queda e na queda de muitos que o sucederam. Mas, e o Reino do Sul? Foi diferente? Roboão foi fiel a Deus? Infelizmente não. Durante o reinado de Roboão, o povo de Judá cometeu muitos pecados e praticou a idolatria. Eles construíram altares e santuários em lugares elevados, e a apostasia se espalhou amplamente. Devido à infidelidade da casa de Judá, Deus permitiu que Sisaque, rei do Egito, invadisse o Reino do Sul. Jerusalém foi saqueada, e muitos tesouros do templo e do palácio real foram saqueados. Após ser repreendido por um profeta chamado Semaías, Roboão e os líderes de Judá se humilharam, e Deus, em sua eterna misericórdia, não permitiu a completa destruição. Roboão, então, fortificou várias cidades em Judá e estabeleceu uma defesa sólida. Essa atitude demonstra como a humildade e a busca por Deus podem trazer oportunidades para correção e restauração, mesmo após períodos de desobediência. Roboão reinou por 17 anos em Jerusalém. Embora tenha iniciado seu reinado de maneira tumultuada e tenha se desviado em muitos aspectos, houve certa estabilização durante seu governo. Ele faleceu e foi sucedido por seu filho Abias, ou Abijão. O reinado de Roboão é caracterizado pela divisão do Reino Unido de Israel, um período de apostasia em Judá e uma eventual humilhação que levou a um breve arrependimento. Ele serve como um exemplo dos perigos da tomada de decisões precipitadas e da falta de fidelidade a Deus. Sua história ressalta a importância de buscar a orientação divina e permanecer fiel com os princípios de Deus. Em um antigo reino, abençoado com riqueza e sabedoria, Roboão herda o trono após a morte de seu pai, o lendário Salomão. Tendo crescido nas sombras de um palácio esplêndido e nos ecos das palavras profundas de seu pai, ele se vê subitamente na posição de liderança. No entanto, em vez de buscar sabedoria em Deus e seguir o exemplo de seu pai, Roboão tropeça na ignorância, no orgulho e na imprudência. Ele negligencia o dom de Deus, esquecendo que o Senhor é a única fonte inesgotável de todo o conhecimento. Roboão tinha acesso aos escritos de seu pai, um tesouro de sabedoria inspirada pelo Espírito Santo de Deus.
Um exemplo disso é o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14, que declara: Vi todas as obras que são feitas debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Se ele tivesse se dedicado ao estudo, teria compreendido que uma pessoa regenerada carrega a graça em sua alma, uma riqueza incomparável. A sabedoria do reino de Deus supera em valor o ouro e a prata, e as ambições espirituais têm um significado ainda mais profundo. No entanto, Roboão nunca se esforçou para meditar sobre essas palavras ou buscar compreender seus ensinamentos. Se Roboão tivesse demonstrado um mínimo de esforço, teria absorvido valiosas lições dos salmos de seu avô, Davi. Nesses salmos, encontraria o salmo de capítulo 62 e versículo 10, no qual está escrito: Não vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Teria compreendido que servir a Deus ultrapassa em valor o ouro e a prata, e que ser filho e herdeiro da glória de Deus supera qualquer busca por riquezas materiais. Porém, quando Roboão se viu diante de uma decisão crucial, aliviar ou intensificar o fardo do povo, já havia negligenciado os conselhos de Deus e ignorado a experiência dos mais velhos. Esses anciãos haviam vivido e aprendido com os erros e acertos de Salomão. No entanto, Roboão escolheu ouvir seus contemporâneos, jovens sem experiência com Deus. Essa decisão precipitada e pouco ponderada em relação aos conselhos sensatos resultou em consequências desastrosas. Se Roboão tivesse depositado sua confiança em Deus e se aprofundado nos ensinamentos de seu pai, Salomão, ou de seu avô, Davi, teria conseguido reconhecer os equívocos cometidos por eles e tirar lições valiosas. No entanto, Roboão pareceu não internalizar as lições que poderiam ser extraídas do reinado de seu pai. Em vez disso, ele mostrou uma inclinação maior para a busca de riquezas, poder e autoridade, em detrimento de conhecer a essência de seu Deus, aprender a servi-lo com excelência e desempenhar um papel relevante no reino de Deus. A trajetória de Roboão serve como um alerta para a relevância de assimilar os erros do passado e colocar em primeiro plano uma vida dedicada a buscar a Deus e obedecer aos seus princípios. Sua carência de fé e compromisso tornou-se evidente. A fé é o que nos conduz a honrar, adorar e cultuar a Deus, permitindo-nos reconhecer sinceramente sua grandeza, glória e soberania. Quando alguém abraça uma fé verdadeira, isso o leva a submeter-se a Deus de coração. O amor, por sua vez, nos conduz a entregar nossos corações à vontade do Senhor. Seu legado é um convite para refletirmos sobre o quanto valorizamos nosso relacionamento com Deus, lembrando-nos de que nada deve ser mais importante do que buscar comunhão com Ele. Essa história nos ensina que devemos nos inclinar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, colocando o interesse eterno de nossa alma acima de tudo. O exemplo de Roboão ressalta a importância de sermos vigilantes em nossa fé, humildes em nossas decisões e comprometidos com a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, chegamos ao final, mas dia 14 tem mais. Você que gosta aí de anotar esses estudos maravilhosos que a nossa pastora tem nos dado aí, dia 14, a pastora continuará aí com esse estudo maravilhoso. Então, amanhã, quarta-feira, hora nona, toda a igreja está convidada para se encontrar aqui às 15 horas. Se você não puder, da onde você estiver, esteja na ligação, porque só Deus. Para vencermos é só com Ele. Quinta-feira, um grande culto da vitória. Toda a igreja está convidada. Eu não sei se você tem posse na sua rede aí, na sua página da arte do culto da vitória, mas se tiver, ajude a divulgar esse trabalho. Fui notificado essa tarde que virá um grande homem de Deus para pregar, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Já pude vir assisti-lo pregar algumas vezes. Tenho certeza aí que o nosso departamento de logística da Igreja Levantar está viabilizando aí o transporte do homem de Deus e vai ser bênção. Sexta-feira, hora nona, também às 15 horas. Sábado, uma grande consagração, 8 horas, positivo, 8 horas. E no domingo, a nossa grande Santa Ceia. Peço a todos que compareçam para que venhamos todos estar aqui presentes, participando do corpo de Cristo.
Quero convidar você a ficar de pé. Iremos terminar. Pedir a Deus que nos acompanhe até o nosso lar. Aleluia. Amado Deus, te louvamos, ó Pai amado, por esta oportunidade que tu nos concedeste de estar uma vez mais aqui na tua casa, ó Pai amado, podendo enriquecer o nosso conhecimento dentro da tua palavra. Que tudo aquilo, ó Pai amado, que foi mencionado aqui, que viemos guardar em nosso coração. E por que não também praticar, ó Deus querido e santo? Pai amado, te louvamos por esta oportunidade. Te louvamos, ó Pai querido e santo, por todos os teus servos que aqui puderam chegar. Agora, ó Pai querido, nós iremos retornar ao nosso lar. Aqueles que vieram direto do seu serviço, irá ir para o seu lar. Pedimos a tua companhia, que as tuas mãos venham a estar sobre nós, que os teus anjos venham a estar ao nosso redor. Ó Pai amado, pedimos a Ti que venha livrar das setas, Senhor amado, do mal. Pedimos a Ti, ó Pai amado, que venha nos dar um sono tranquilo e reparador a cada um dos seus. Ó Pai querido e santo, que amanhã possamos acordar bem, em paz e glorificando a Ti por mais um dia. Continua conosco, ó Deus querido e santo, é o que te pedimos e já te agradecemos não só hoje, mas para sempre. Estenda vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor Deus, o amor de Deus Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor até que Ele venha, toda a igreja levantar e diga amém. Tenha todos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus.